E você aí, sabe como que faz concreto? Hoje você vai aprender tudinho. Clebson, vamos jogar duro ou não vamos? Mago, concreto industrializado não usa essas ferramentas não. Vamos lá que eu vou te ensinar. Afinal de contas, o que realmente precisa para fazer um bom concreto? Ô Mago, primeiro a gente tem que selecionar quais são os elementos que a gente tem no concreto. Água, cimento, pedras, areias e um negócio chamado aditivo que eu vou falar para você um pouco mais na frente. Ô Clebson, tô notando aqui 2 tipos de areia. Por que vocês usam 2 tipos de areia? Ou tem alguma coisa diferente? Fala para nós de casa aí. Olha só, nós temos 2 tipos de areia aqui no nosso estoque. Só que eu posso fazer concreto com qualquer uma das opções, individualmente. Só que para a gente aumentar a eficiência do concreto, a qualidade do concreto, a gente está misturando agora. É uma opção que a gente decidiu. Mas a gente pode fazer com uma de cada, mas esse aí vai ter uma eficiência menor, um custo maior. Então a gente acaba optando, fazendo testes em laboratório, para a gente escolher qual a proporção de cada areia a gente utiliza para poder conseguir um concreto com melhor qualidade. Certo, essa areia que é mais comum falar que é areia lavada é outra areia branca, correto? Isso. Então juntou as duas, vocês no seu laboratório desenvolveram uma técnica onde que junta as 2 areias para dar mais eficiência. Isso. No caso das 2 areias é porque a areia lavada ela tem uns grãos maiores, né? Se a gente olhar no microscópio ela tem um grão maior e a areia branca ela tem um grão menor. Então quando a gente faz o estudo existe uma curva que a gente tenta obedecer para achar uma menor eficiência. Então a gente misturando as duas em proporções diferentes a gente encontrou essa eficiência. E para isso a gente hoje está misturando, mas no futuro, num outro momento, pode ser que essa aqui aumentou a finura dela, essa aqui diminuiu e a gente vai sempre fazendo o teste para poder achar uma eficiência assim, um concreto melhor e mais barato. Saindo daqui, qual outro elemento que compõe o concreto? Agora, a partir das areias escolhidas, nós vamos para as britas que a gente escolhe de acordo com o espaçamento delas. Vamos lá. Bom. Inclusive, você falou muito sobre espaçamentos. Eu achei interessante, né, num vídeo anterior que tem lá no Instagram da Concreto aqui, você mostrando o espaçamento. O espaçamento é o que define a bitola da brita, é isso? Na escolha que o engenheiro vai fazer, ou o técnico de edificações vai fazer, ele tem que pensar no espaçamento que ele tem entre as britas 1 e 0. Esses são concretos comerciais, concretos que são usados em obras menores, obras médias, obras pequenas. Então existem outros materiais que são outros tamanhos de pedra, mas hoje a gente utiliza brita 0 e brita 1 para compor o traço do concreto. Mas quando o engenheiro vai escolher, o cliente vai comprar, ele tem que saber qual das duas ele vai escolher para ser a que vai compor esse concreto, por causa do espaçamento da armadura do concreto armado. Então, se você tem um espaçamento muito pequeno, uma densidade de aço muito alta, você vai ter que utilizar materiais mais finos para poder passar por essas ferragens. E no caso, quem decide isso aí é o engenheiro, o pedreiro, o mestre de obra, mas conversando com o vendedor de qualquer concreteira, você vai conseguir ter essas informações, né, que ele vai perguntar para você para poder não ter alguns problemas que acontecem na obra. Interessante você falou de problemas na obra. Quando meu concreto não é totalmente homogêneo, ou seja, bem misturado, ou seja, bem feito com as britas ideais, o que realmente acontece quando faz o preenchimento? Que você me falou um negócio de bicheira. O que é bicheira na linguagem sua? A bicheira, né, a gente chama de patologia do concreto, é uma manifestação patológica, né? Patologia vem de doença. Então a doença do concreto armado é quando a brita ela não passa pela essa armadura. Então ela acaba passando a argamassa, que é a mistura de areia com cimento e água, então acaba passando, só que a brita fica posicionada no local. Fica retida? Retida no local. Então só passa o material, então fica um vazio ali e as ferragens mostrando. Ah, rapaz, viu aí? Bicheira no concreto. Então quer dizer que aquela falha comum que a gente pode ver em alguns concretos batidos, que é a linguagem bem popular, então isso é decorrência por conta que houve um erro de cálculo. Ou o espaçamento está menor e a brita maior, ou vice-versa, é isso? Isso. Quando o espaçamento está menor, ele é fácil de ser resolvido quando você coloca espaçadores de plástico, espaçadores de concreto. Então tem como o pedreiro já resolver isso aí.
né? E aí ele pode fazer um espaçamento maior do que a brita 1, então você pode selecionar qualquer concreto dentro das concreteiras. Pergunta que não quer calar, eu tenho brita 0, brita 1. Qual a brita que eu tenho que usar no meu concreto industrializado, que é esse aqui usinado? É as duas britas ao mesmo tempo ou uma brita? Me explica direitinho, porque eu tô vendo... Na escolha da concreteira, ela vai ter algumas opções. Ela pode usar só brita 1, ela pode usar só brita 0, mas a concreteira ela sempre trabalha com custo, né? O que gera a melhor eficiência com o menor custo. Então é o trabalho do engenheiro, né? A gente tem que procurar melhor eficiência com o menor custo. Então hoje, dependendo da região, cada concreteira tem seu traço, né? E dependendo do tipo de concreto, ela vai selecionar esse traço que é a receita, o traço que a gente fala é a receita do concreto. A receitinha de bolo você me falou. A receitinha de bolo. Então, cada concreto vai ter esse traço. E então, se você me perguntar, Clebson, qual é a brita que eu vou mais utilizar? Hoje eu utilizaria, por exemplo, a brita que é mais barata para compor a maior parte do traço, e a outra ela compõe uma outra parte, porque a gente dá maior homogeneidade, passa melhor na bomba de concreto. Então assim, é como realmente fazer um bolo. A gente vai brotando proporções desses materiais que a gente está falando para atingir a melhor eficiência de acordo com a obra, né? Então a obra que vai ditar ali qual é o concreto que a gente precisa. Tá, meu bolo começou com areia, com 2 tipos de areia, meu bolo agora tem as britas. Falta o que agora para o bolo ficar gostoso? Falta cimento e falta aditivo. Nossa senhora, então vamos conhecer qual dos dois agora? Vamos conhecer os aditivos. Os aditivos, bora lá ver. Hoje você vai saber tudo sobre concreto. O próximo item dessa lista são os aditivos. O que é aditivo? Os aditivos, eles servem principalmente para mudar algumas características do concreto. A principal função hoje dos aditivos dentro das concreteiras é reduzir a quantidade de água que a gente usa dentro do concreto. Essa quantidade de água, Mago, ela é importante a gente reduzir porque existe uma relação entre a resistência que o concreto vai atingir no final com a quantidade de água que a gente coloca nele. Então, todos esses aditivos aqui, cada um tem uma função específica, principalmente ele vai cortar a quantidade de água. Então, uns mais, outros menos, outros vão adicionar retardo nesse concreto. O concreto é feito para endurecer, certo? Só que tem um tempo. E isso é normatizado, então a gente tem ali entre 3 e 6 horas. Então, quando a gente adiciona esse aditivo, a gente está cortando água e adicionando um tempo para poder a concreteira trabalhar. Por que a gente adiciona um tempo em determinados concretos? Porque a gente precisa transportar por caminhos longos, transportar dentro da cidade, transportar em locais às vezes acidentados, com chuva, com acidente, que atrasa esse percurso, então a gente precisa ter tempo para poder aplicar esse concreto. Então esses aditivos servem para poder adicionar essas características, tempo, fluidez, cortar água. Então o aditivo ele é um produto indispensável dentro da concreteira hoje. Então quer dizer, claro que eu sei que nós vamos conhecer daqui a pouquinho os seus equipamentos, que você tudo aqui é muito bem calculado e pesado, mas o aditivo ele tem um poder tão forte que se pesar a mão, dá errado. Sim, a quantidade de aditivo, só para você ter uma ideia, é em porcentagem em relação à massa de cimento. Então eu tenho um peso de cimento, vamos supor de 1.000 quilos de cimento, eu coloco 10 quilos de aditivo. Então é uma proporção muito pequena. Muito pequena, 0,1%. 0,3%, 0,6%, 1%, 1,5%, depende do aditivo e depende do fornecedor. Nossa senhora, tá vendo aí? Concreto não é fácil fazer não. Mestre, e daqui nós vamos para onde? Daqui a gente vai para a cabine, onde são pesados o cimento, os aditivos, os materiais, e depois vai ser levado para ser misturado dentro do concreto. Do caminhão? Do caminhão. Do caminhão? Vai ser misturado dentro do caminhão. Aqui é sem corte. Então vamos lá conhecer o coração nervoso do concreto aqui. Que ele gosta de falar sobre concreto. Cleves, que equipamento é esse aqui? Isso aqui é a balança.
Por isso que eu falo que é muito parecido com fazer um bolo. É uma balança. Só para vocês entenderem, né? Para você entender. Todos os materiais aqui, eles têm um volume. O volume é o quê? É o que a gente mede com 3 dimensões. Uma caixa d'água, o volume de ar que tem dentro de um pneu. Então, a quantidade de litros de um saco de leite é volume. Chamado de volume. Isso. E o concreto, todos esses materiais que vão dentro do concreto têm um volume específico. Só que algumas características, alguns momentos, os volumes desses materiais aumentam ou diminuem. Então, se estiver chovendo muito, por exemplo, vai ter absorvido tanta água que essa areia vai inchar. Então, a gente não pode trabalhar com volume. Então, a gente tem que ser mais específico. A gente tem que trabalhar com peso. Caramba! Então, que a gente consegue tirar as medidas desse material e trabalha com peso, para a gente garantir a quantidade de volume que vai para a obra. Então, a gente converte para peso, para o cliente receber em volume. Resumindo, o que eu entendi, você tem 1 kg de chumbo e 1 kg de isopor. Quem tem mais volume? O volume são diferentes. O quilo de isopor, ele tem um volume maior. Porém, só que o peso são iguais. São iguais. Porém, o chumbo é um volume menor. Bem menor. Então, é meio que nessa técnica que a gente utiliza, que a gente internacionalmente trabalha com peso. Todos as concreteiras trabalham com peso. Por várias técnicas que se a gente for mostrar aqui, fica muito complicado, mas o que a gente faz especificamente é transformar em peso todos esses materiais, pesa nisso aqui, que é uma balança. É uma balança que suporta 16 mil quilos, 18 mil quilos de peso, e a gente transforma isso dentro do caminhão em volume. Tô curioso e vou perguntar. Balança, colocou, transportou. O que é essa torre aqui? Essas 2 torres armazenam cimento. Armazenam, na verdade, pó, né? Materiais agregados, pó, mas no nosso caso é cimento CP3, cimento CP5. Caramba. E aqui essa esteira transporta daqui o material que junto vai ser tudo misturado dentro de um balão do caminhão betoneira. Vai girando, girando, girando. Então aqui é a central dosadora, que a gente dosa os materiais e lá se mistura. Existem outros métodos, mas é o que a gente trabalha aqui e a maioria das concreteiras do Brasil trabalham desse método. E agora vamos conhecer o coração nervoso? Vamos conhecer o coração nervoso da empresa. Chegamos no coração nervoso, onde tudo acontece com alta precisão. Clebson, e aí? O que você vai apresentar pra gente agora? Então, os passos, né, que a gente pensaria é o seguinte. A primeira coisa que a gente vai precisar ter é uma carta-traço, é a receita desse concreto. Então a gente faz os estudos de engenharia, tecnologia do concreto, na verdade, para poder encontrar esse traço ideal, essas quantidades, esses materiais ideal. E aí nós vamos adicionar naquela balança que eu te mostrei, os materiais um a um. A gente adiciona a brita, adiciona a areia e aqui nesse painel a gente vai adicionar os materiais que a gente não está vendo aqui, que é o cimento, a água e os aditivos. Os aditivos eles vêm para cá bombeados. Não, são lá embaixo, aqueles tonéis eles vêm para cá. Então a gente tem aditivos para piso, aditivos para concretos especiais, aditivos para qualquer tipo de estrutura. Né? Então a gente tem uma proporção que aqui vai mostrar. E esse monte de botão aqui, como é que faz para mexer com isso? A gente antigamente utilizava esse monte de botão. Hoje a gente tem um sistema de automação que nós dizemos para o computador qual é a carta-traço, quais são as medidas que a gente quer. Qual é a receitinha do bolo? Qual é a receitinha do bolo. Mostra para o operador da máquina que vai carregar esses elementos. Eu vou mostrar para você lá dentro como é que funciona. E ele vai carregando e vai mostrando para ele as medidas que está sendo adicionada na balança. Logo em seguida, ele vai acionar os botões para poder fazer o concreto, vai adicionar cimento, vai adicionar água e vai adicionar os aditivos especiais que a gente tem. Nisso, depois que está tudo pronto, ele é enviado para o caminhão betoneira que faz a mistura e logo em seguida vai para a obra. Agora, eu estou curioso, por que o caminhão betoneira, mesmo andando na pista, aquele negócio estava girando aquele balão? Para que? Porque
o concreto, se você deixar parado, com o movimento, as pedras que são mais pesadas vão sendo empurradas para baixo. Certo. Então você vai batendo para que ele fique sempre homogêneo, né? Sempre bem misturado, continuamente. Então, hoje, o caminhão betoneiro é uma das máquinas que mais trabalha na construção civil, porque ele começa, vamos supor, nós geralmente chegamos aqui 5 da manhã, 6 da manhã, então ele liga às 6 da manhã e vai desligar essa máquina apenas quando terminar o serviço. Então, 6 da noite, 8 da noite. Rapaz, Então é um dos caminhões e máquinas que mais trabalham e sofrem, né, nesse processo de que mais desgasta, que produção do trabalha concreto. mais. Tá, aí então quer dizer que, feito isso tudo, o caminhão betoneira, ele faz o papel da batedeira do bolo. Isso. É isso mesmo? Ele é uma Juntou batedeira. Ele é uma betoneira, o caminhão betoneira já está, na verdade, é uma betoneira, né, que é aquela de obra, em cima de um caminhão. Ah, aquela que nós começamos lá atrás, que é aquela betoneirazinha pequenininha. Isso. Aí os caras pensaram gigante. Faz gigante e aí a gente transporta. Porque os volumes de concreto para industriais, né, que são lajes, fundações, dá para fazer na betoneira. Só que precisa de muita mão de obra, precisa de muito maquinário. Sim. E isso às vezes torna o processo de conseguir esses materiais, essas pessoas, custa muito mais caro ou demanda muito mais tempo do que o processo industrializado, né? Que na verdade é um serviço, aqui é uma prestação de serviço. Agora, qual o mínimo que eu tô assistindo em casa agora, me deu vontade de bater minha laje e realmente mão de obra tá difícil. O pessoal hoje não vai mais pela feijoada não, viu? Tá difícil. E aí, qual o mínimo que eu consigo hoje contratar em uma empresa especializada como a Concreto aqui? Qual o mínimo que eu consigo hoje contratar de material? Que é concreto? Hoje nós trabalhamos com um volume de 3 metros cúbicos o mínimo, para você poder levar. Mas aí você tem que calcular, porque você tem menos volume e mais transporte. Então tudo isso está embutido nesse valor. Então quanto mais você consome, mais barato fica o concreto. Então, se você for comprar um concreto com 3 metros cúbicos de volume, você vai ter um preço diferente de um concreto de 8 metros cúbicos de volume, né? Porque você está aproveitando ali, está embutido dentro desse valor o frete, está embutido a mão de obra, está embutido o serviço. Então, quanto mais Quantas volume, pessoas são necessárias para bater um concreto em uma laje, uma residência, hoje, para operar? São quantas pessoas envolvidas no processo? Hoje em dia, eu acredito que poucas pessoas se aventuram ainda a fazer concreto na mão. Isso em cidades como a nossa Teixeira de Freitas já tem concreteiras, né? Então é muito difícil as pessoas querendo bater na mão. Mas você precisa de no mínimo, vou botar no mínimo mesmo, se você for fazer uma laje pequena, você vai precisar de uma pessoa ali para poder lançar os materiais dentro da betoneira, se for na betoneira. Não, na mão mesmo, eu já vi gente aqui na mão. Ah, então você vai passar de 10 pessoas, fácil. E no nosso caso da industrialização, quantas pessoas são necessárias para operar? 3 pessoas. 3 pessoas? Isso, até 100 metros cúbicos, uma laje, você vai precisar só de 3 pessoas, porque é o motorista do caminhão betoneira. Não, 4 pessoas. O motorista do caminhão bomba que leva o concreto até a obra, né? Bombeia da betoneira até a laje, até a estrutura. E 2 ajudantes, um ajudante. Então de 3 a 4 pessoas no mínimo. Nossa, então o negócio é fácil. Mas isso depende de cada obra, né? Obras pequenas demandam uma quantidade menor de pessoas, né? Às vezes você vai trabalhar com fundações. Fundações, se for lançado só com caminhão concreto, só precisa de uma pessoa. Mas claro que aqui tem toda uma tecnologia, tem engenheiro, tem as pessoas que ficam dentro do cuidado do concreto, da produção do concreto, que são as 4 pessoas. Tem os mecânicos da usina que são responsáveis por manter os caminhões betoneira, os caminhões bomba, manter a usina funcionando. Então você tem dentro de um serviço com um motorista, 2 motoristas, 2 ajudantes, você tem ali algumas pessoas É um ecossistema. É um ecossistema. Então assim, você tem 15 pessoas, 12 pessoas trabalhando para você receber o concreto na sua obra. Para finalizar, qual a dica do engenheiro? A dica que eu posso dar é acessar nosso Instagram, Concreto Aqui _, ou acessar nosso YouTube, Concreto Aqui. Lá a gente vai dar várias dicas de como economizar com o concreto, como escolher o concreto, como escolher a melhor brita. Então a gente vai dar todas as dicas relacionadas ao concreto, produção industrializada e
Vamos fazer mais vídeos aí para poder mostrar pro pessoal. E aí, se você gostou, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, com o pessoal aí da obra, porque esse cara aqui realmente manja do negócio.